Ouça, quando a sua chefe aparece no seu apartamento às 5:30 da manhã com lágrimas a correrem pelo rosto, sabe que algo importante está prestes a acontecer. Mas eu não fazia ideia do quanto a minha vida estava prestes a mudar. Deixe-me levá-lo de volta àquela noite. Porque a história começa na escuridão e no silêncio, num momento que nunca esquecerei. Exatamente às 5:03 da manhã, ouvi o som. Não foi uma batida suave ou uma batida educada. Três batidas fortes que romperam o silêncio como uma faca. Levantei-me de um salto na cama, com o coração a bater tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Por alguns segundos, fiquei sentado ali na escuridão, com todos os músculos do corpo tensos e em alerta. Nada de bom acontece às 5 da manhã. Era isso que eu pensava enquanto jogava os cobertores para o lado e cambaleava em direção à porta. Moro sozinha num pequeno apartamento de 2 quartos em Portland. Não é nada de especial, apenas um lugar que posso pagar com o meu salário de contabilista. O segundo quarto é essencialmente um depósito, cheio de caixas que nunca desempacotei. Desde que meu noivado acabou, há 3 anos, passei a gostar do silêncio. Sem dramas, sem surpresas, apenas eu e a minha rotina. Então, quando alguém começou a bater na minha porta antes do nascer do sol, pensei que algo terrível tivesse acontecido. A batida veio novamente, mais forte desta vez e soando mais desesperada. "Estou a ir", gritei, com a voz rouca de sono. Eu estava vestindo nada além de uma camiseta velha e calças de moletom. Meu cabelo estava arrepiado em todas as direções. Pelo olho mágico, pude ver uma figura no corredor escuro, mas não consegui ver quem era. A iluminação do nosso prédio sempre foi péssima, especialmente no terceiro andar. "Quem é?", perguntei através da porta, com a mão pairando sobre a fechadura. Toda a minha essência gritava para eu ter cuidado. Estávamos em Portland, claro, mas o meu bairro não era exatamente o mais seguro da cidade. Visitantes estranhos às 5 da manhã geralmente significavam problemas. Após uma pausa, ouvi uma voz familiar, embora nunca a tivesse ouvido assim antes. Trêmula, quebrada, mal se segurando. "É a Adriana." O meu cérebro parou completamente de funcionar. Adriana, como em Adriana Castellano, a minha chefe, a CEO de toda a empresa para a qual trabalho, a mulher cuja assinatura aparece nos meus recibos de vencimento. Ela conduz as reuniões do conselho como um general comandando um exército. E essa Adriana estava à minha porta às 5 da manhã. Destranquei a porta e abria. O que vi fez-me esquecer a hora, a estranheza. Tudo. A mulher parada no meu corredor não se parecia em nada com a executiva poderosa que eu via no escritório. Seu cabelo ruivo, normalmente penteado com perfeição, estava preso num coque desarrumado que estava a cair de um lado. Manchas escuras de rímel escorriam por suas bochechas. Mas foram os seus olhos que realmente me impressionaram. Aqueles olhos castanhos penetrantes que podiam analisar um relatório financeiro e identificar um problema em segundos. Aqueles olhos que deixavam as pessoas nervosas quando ela entrava numa sala. Agora, pareciam vazios e perdidos, como se ela tivesse chorado durante horas e finalmente tivesse ficado sem lágrimas. "Adriana", disse eu, demasiado chocado para me lembrar de me dirigir a ela como "Senhora Castellano", como fazia no trabalho. "O que aconteceu? Está bem?" Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, apenas olhou para mim e percebi que estava a observar a minha aparência. O meu cabelo despenteado, a minha camiseta amarrotada e o brilho quente da lâmpada que eu tinha deixado acesa na minha sala. Os seus olhos passaram por mim e foram para o interior do meu apartamento, parando nas fotos penduradas na minha parede. Fotos minhas e do meu irmão de anos atrás. Havia também uma foto da costa do Oregon, que eu tinha tirado em umas férias raras. Quando ela finalmente falou, sua voz era pouco mais que um sussurro. "Posso entrar?" Todas as partes lógicas do meu cérebro começaram a gritar avisos. Afinal, ela era minha chefe, minha CEO. Uma mulher que estava tão acima de mim na hierarquia da empresa que nossas interações normais consistiam em acenos rápidos no corredor e e-mails ocasionais para toda a empresa. Convidá-la para entrar na minha casa às 5 da manhã era uma loucura. Poderia levar a perguntas embaraçosas, reuniões com o RH e talvez até mesmo a perda do meu emprego. E se alguém a visse entrar? E se isso fosse algum tipo de teste? Mas, olhando para o rosto dela e a dor crua nos seus olhos, não consegui dizer não.
Uma parte de mim que não tinha nada a ver com lógica ou carreira me fez dar um passo para o lado e abrir mais a porta. Claro, disse eu baixinho. Cain, Adriana passou por mim e senti o cheiro de um perfume caro misturado com outra coisa. Álcool, talvez vinho ou champanhe. Ela entrou na minha sala com passos cuidadosos. Atravessou o escritório com muito mais confiança. Parou no centro da minha pequena sala e olhou à sua volta como se tivesse aterrado num planeta diferente. Os meus móveis eram todos em segunda mão, mas estavam limpos. As paredes estavam decoradas com fotos e posters, em vez de obras de arte caras. Uma cesta com roupa limpa estava em cima do sofá, porque eu tinha adormecido antes de aguardar. Fechei a porta suavemente e seguia, de repente muito consciente de como o meu apartamento devia parecer pequeno para alguém que provavelmente vivia numa daquelas torres de vidro no centro da cidade. Desculpa, disse Adriana de repente, virando-se para mim. Eu não devia estar aqui. Não sei o que estava a pensar. Isto é completamente inadequado. Devo ir embora. Ela deu um passo em direção à porta, mas eu me coloquei no seu caminho sem pensar. Adriana, espere. Mantive a minha voz suave. Era o mesmo tom que eu usava quando o meu ex-noivo chegava à casa chateado do trabalho. Você veio aqui por um motivo. Seja ele qual for, não precisa de ir embora. Apenas fala comigo. Ela olhou para mim e, por um momento, pensei que ela fosse embora mesmo assim. Então, algo nela pareceu quebrar. Os ombros dela caíram. Os sapatos caros escorregaram dos dedos dela e bateram no chão com um baque suave. Eu tinha um encontro hoje à noite, disse ela, e então riu. Foi um som horrível, amargo e quebrado. Deus, isso soa tão estúpido quando digo em voz alta. Tenho 43 anos e estou a chorar por causa de um encontro ruim como uma adolescente. Sente-se, eu disse, apontando para o sofá. Por favor, deixe-me fazer um café. Para minha surpresa, ela me ouviu. Adriana Castellano, que dava ordens a 300 funcionários e tomava decisões que valiam milhões de dólares, sentou-se no meu sofá usado como se tivesse sido convidada a fazê-lo. Ela sentou-se na ponta da almofada, com as costas direitas, como se não conseguisse deixar de estar no controlo. Fui para a minha pequena cozinha, grata por ter algo para ocupar as mãos. Através da porta aberta, podia vê-la sentada ali com a cabeça entre as mãos. A velha e barulhenta máquina de café encheu o silêncio com os seus sons familiares. Comprei-a numa loja de artigos usados quando me mudei para este apartamento, logo após o meu noivado com a Jennifer ter acabado. Ela tinha me deixado porque dizia que eu não tinha ambição e me contentava em ser mediano, enquanto ela queria mais da vida. 3 anos depois, eu ainda usava a mesma cafeteira barata e morava no mesmo apartamento modesto. Talvez ela tivesse razão sobre mim. Como prefere? Perguntei baixinho. Preto, com 2 colheres de açúcar? Adriana respondeu, com a voz agora mais firme. Levei 2 canecas para a sala, entreguei-lhe uma e sentei-me na poltrona em frente ao sofá. Não muito perto, sem presumir nada, apenas ali. Adriana envolveu a caneca com as 2 mãos, como se estivesse com frio, apesar de ser uma noite amena. Tomou um gole e fechou os olhos. Este café é bom, disse ela baixinho, referindo-se à marca do supermercado. Nada de especial, respondi. Ela abriu os olhos e olhou para mim. A sério? Ela olhou para mim e senti algo mudar no ar entre nós. O nome dele era Gregory Hamilton, disse ela de repente. Ele é vice-presidente de uma empresa de investimentos. Nós nos conhecemos num evento de caridade há 3 meses, logo após o meu divórcio ter sido finalizado. Ele parecia simpático e charmoso e me convidou para jantar. Fiquei em silêncio, apenas ouvindo. Às vezes, é disso que as pessoas mais precisam. Fomos a um restaurante francês no centro da cidade, do tipo que exige reservas com meses de antecedência. Ele o escolheu para me impressionar. Acho que ela tomou outro gole de café. Ele passou o jantar inteiro a falar sobre si mesmo, o seu portfólio, as suas conexões na cidade e as suas opiniões sobre quais empresas de tecnologia valiam a pena acompanhar. Sempre que eu tentava contribuir para a conversa, ele acenava com a cabeça e sorria, mas continuava a falar como se eu fosse um quadro na parede. Agradável de se ver, mas que não estava realmente lá. Eu conseguia imaginar perfeitamente. Lá estava ele, um tipo de fato caro, achando que estava a impressionar essa mulher de sucesso, mas sem entender o objetivo de realmente conhecê-la. Então, durante a sobremesa, ele se inclinou para perto. A voz de Adriana ficou mais baixa,
Ele disse: Adriana, eu realmente admiro mulheres ambiciosas. É atraente. É mesmo. Mas um homem ainda precisa se sentir como um homem. Entende o que quero dizer? Eu disse que não sabia o que ele queria dizer. Ele explicou que no nosso relacionamento poderíamos concordar que ele tomaria as grandes decisões e eu cuidaria de tudo o resto para que eu não precisasse me preocupar tanto com coisas importantes. Meu maxilar se contraiu. Ele não percebeu. Ele percebeu. Ela sorriu, mas não havia humor nisso. Você sabe o que eu fiz? Não joguei meu vinho na cara dele. Não fiz uma cena. Calmamente larguei o garfo, disse-lhe que a noite tinha acabado. Insisti em pagar a minha refeição e saí. Muito profissional e controlada, como sempre sou. Que bom para ti, disse eu. E foi sincero. Será? Os olhos de Adriana brilhavam com lágrimas novamente. Sentei-me no meu carro do lado de fora do restaurante por quase meia hora, pensando que Gregory era o quinto homem este ano a me fazer sentir que eu sou demais. Muito bem-sucedida, muito opinativa, muito independente. A voz dela falhou. O meu ex-marido costumava dizer a mesma coisa, que eu me importava mais com o trabalho do que com o nosso casamento. Ele dizia que eu era casada com a empresa, não com ele. E talvez ele estivesse certo. Talvez eu seja demais. Talvez eu tenha construído toda esta vida e toda esta empresa e perdido de vista o que realmente importa ao longo do caminho. Isso não é verdade, disse com firmeza. Como você saberia? As palavras saíram afiadas e defensivas. Ela desviou o olhar imediatamente. Desculpe, eu não deveria ter dito isso. Tudo bem, eu disse a ela que você estava chateada. Eu entendo. Inclinei-me para a frente na cadeira. Mas, se vale de alguma coisa, se alguém faz você sentir que é demais para essa pessoa, ela está apenas a dizer que não consegue lidar com você. O problema é dela, não seu. Adriana olhou para mim e vi algo brilhar em sua expressão. Surpresa, talvez. Ou reconhecimento. Como você faz isso? Perguntou baixinho. Faz o quê? Dizer a coisa certa. Tens feito isso desde que cheguei, sem julgamentos, sem estranheza. Apenas firme e calma, como se isso fosse completamente normal. Dei de ombros, sentindo-me desconfortável com o elogio. Não sei. Acho que apenas tento tratar as pessoas como pessoas, não como cargos ou títulos, mas como indivíduos que estão a dar o seu melhor e que às vezes têm um dia ruim. Fala-me sobre ti, disse Adriana de repente, sentando-se mais direita. Sei que trabalhas na contabilidade, estás na empresa há 4 anos, mas na verdade não sei nada sobre ti como pessoa. Conta-me algo real. Parecia uma manobra de distração, uma forma de desviar o foco da sua própria dor. Mas também senti que ela realmente queria saber. O que queres saber? Tudo. Qualquer coisa. Comece por explicar por que está aqui. Por que está a viver sozinho neste apartamento, a trabalhar como contabilista, quando tem um diploma de engenharia de uma boa faculdade. Fiquei surpreendido por ela saber sobre o meu passado. Viu o meu arquivo. Vejo o arquivo de todos, admitiu ela. Mas o seu ficou-me na memória. Tinha tanto potencial. Depois, simplesmente parou de subir. Por quê? Respirei fundo. Fiquei noivo há 3 anos. O nome dela era Jennifer. Nós nos conhecemos na universidade e continuamos juntos após a formatura. Eu trabalhava numa startup de tecnologia. As horas eram longas, mas o salário era bom e havia a possibilidade de subir rapidamente na carreira. Jennifer adorou no início. Ela gostava de dizer às pessoas que o noivo dela seria bem-sucedido. Fiz uma pausa. A dor antiga ainda estava lá, mas agora era mais fraca. Mas o trabalho estava a me consumir. Eu trabalhava 80 horas por semana, nunca estava em casa e estava sempre estressado. Então, pedi demissão e aceitei o cargo na sua empresa. O horário era estável, o salário era bom e eu tinha um equilíbrio real entre vida pessoal e profissional. Achei que a Jennifer entenderia. Mas ela não entendeu, disse Adriana suavemente. Ela me devolveu o anel 2 semanas depois. Disse que não poderia se casar com alguém sem ambição. Alguém que se contentava em ser mediano. Ela queria alguém que quisesse mais da vida. Sorri tristemente. O engraçado é que eu queria mais. Só que não era o que ela queria. Eu queria tempo para respirar. Queria tempo para ter uma vida fora do trabalho. Queria tempo para descobrir quem eu era quando não estava exausto e estressado.
Isso não é falta de ambição, disse Adriana. Isso é autoconsciência. É saber o que é importante para ti. Talvez. Por outro lado, talvez ela estivesse certa e eu estivesse apenas a inventar desculpas para desistir. Olhei para a minha caneca de café. De qualquer forma, tenho estado preso nesta rotina desde então. O mesmo apartamento, o mesmo emprego, a mesma rotina. Não é emocionante, mas é o meu. Ficamos em silêncio por um momento. Estávamos ambos perdidos nos nossos próprios pensamentos. Então Adriana falou novamente. A sua voz estava tão baixa que quase não a ouvi. É por isso que vim aqui esta noite. Bem, é uma das razões. O meu coração começou a bater mais rápido. O que quer dizer? Ela pousou a caneca de café deliberadamente, como se estivesse a ganhar tempo para encontrar as palavras certas. Não fiquei a conduzir sem rumo depois daquele encontro terrível. Primeiro fui para casa, para o meu apartamento vazio, com os seus móveis perfeitos, a vista perfeita e tudo perfeito. Fiquei ali parado no escuro e percebi que não conseguia lembrar-me da última vez que me senti feliz. Realmente feliz. Não apenas satisfeito com um bom relatório trimestral ou um negócio bem-sucedido. Realmente feliz. Adriana, deixa-me terminar. Por favor. Ela olhou para mim com aqueles olhos intensos. Comecei a pensar no escritório e nas pessoas que lá trabalham e percebi uma coisa. És a única pessoa em todo o edifício que me trata como um ser humano. Todos os outros veem o CEO. Veem poder, decisões e alguém que pode fazer ou destruir as suas carreiras. Mas tu seguras a porta do elevador para mim. Dizes bom dia e realmente queres dizer isso. No mês passado, quando eu estava a trabalhar até tarde, paraste à saída para perguntar se eu estava bem. Lembras-te disso? Lembro-me bem. Era uma quinta-feira à noite e eu estava com pressa para chegar a casa. Mas via, através das paredes de vidro do seu escritório, sozinha a sua secretária. E ela parecia tão cansada que não consegui simplesmente passar por ela. Lembro-me que mais ninguém perguntou. Mais ninguém sequer reparou. A voz dela quebrou-se ligeiramente. Fui para casa naquela noite e pensei em ti e em como provavelmente tinhas planos com amigos, ou passatempos, ou o que quer que as pessoas normais façam quando não estão a trabalhar. Fiquei com inveja. Fiquei com inveja de uma contabilista que ganha uma fração do meu salário, porque parecias ter algo que eu tinha perdido algures ao longo do caminho. A minha boca ficou seca. O que estás a dizer? A Adriana levantou-se de repente e eu levantei-me com ela, sentindo-me inseguro. Agora estávamos a poucos metros de distância, perto o suficiente para eu ver as linhas finas nos cantos dos seus olhos e a vulnerabilidade estampada no seu rosto. Procurei a tua morada na base de dados dos funcionários, continuou ela. O que parece completamente assustador agora que estou a dizer em voz alta, mas eu precisava de ver como era. Uma vida que fazia sentido. Uma vida em que alguém escolhia coisas que realmente importavam, em vez de apenas perseguir o sucesso. Não tenho a certeza se a minha vida é o melhor exemplo, disse com cuidado. És a única pessoa nessa empresa que me vê como uma pessoa, não como um cargo, continuou Adriana. As palavras saíam mais rápido agora, como água a passar por uma barragem quebrada. Todos os outros têm medo de mim. Querem algo de mim ou apenas veem o título. Mas tu sempre foste gentil. Depois desta noite, depois daquele encontro horrível e de ficar sentada no meu apartamento vazio, percebi que tu eras a única pessoa com quem eu queria falar, a única pessoa que poderia entender. Eu não sabia o que dizer. Lá estava ela, minha chefe e CEO, parada na minha sala às 5:30 da manhã, a dizer-me coisas que pareciam grandes demais, honestas demais e perigosas demais. Mas também não podia negar a forma como o meu coração batia acelerado e o que senti quando abri a porta e a vi ali parada. Acho, disse lentamente, que tiveste uma noite muito difícil e estás a questionar muitas coisas agora, e eu entendo isso. Eu realmente entendo. Mas de manhã, ainda me sentirei assim, ela interrompeu. Sei que não acreditas em mim. Por que acreditaria? Mas não estou confusa. Estou mais clara agora do que em anos. Ela estendeu a mão lentamente, dando-me tempo para me afastar, e colocou a mão no meu peito. Eu podia sentir a palma quente dela através da minha camiseta fina. Eu podia sentir o meu coração batendo forte com o toque dela. Posso sentir o teu coração acelerado. Ela sussurrou. Talvez eu não seja o único a sentir algo aqui, afinal. Ela não estava errada.
Eu também podia sentir. Havia uma atração entre nós que não fazia sentido lógico, mas parecia real. Eu estava ali na minha pequena sala de estar, observando o sol começar a clarear o céu lá fora. Tudo parecia diferente, possível e assustador. A confissão pairava entre nós como fumo. Eu não conseguia afastá-la. O meu coração batia tão forte que achei que ela pudesse ouvir. Queria aproveitar esta oportunidade com ambas as mãos, mas o medo tomou conta de mim. Não era apenas qualquer mulher parada perto de mim ao amanhecer. Era a Adriana Castellano, minha chefe, a pessoa que poderia me despedir com um telefonema. Ela existia num mundo tão acima do meu que poderíamos muito bem estar em planetas diferentes. Também sinto algo, admiti, com a voz quase trêmula. Mas estou apavorado. Adriana, és a minha diretora executiva. Se isto correr mal, não vou perder apenas alguém de quem gosto. Vou perder o meu emprego, o meu rendimento e tudo o que construí para me sentir segura depois de o meu noivado ter acabado. Não posso dar-me ao luxo de ser imprudente. O seu rosto ficou triste, mas ela acenou lentamente com a cabeça. Então, o que fazemos? Não posso fingir que não me sinto assim. Vamos ter cuidado, disse eu. Não vamos decidir isto às 5 da manhã, quando estás com dores, eu estou meio adormecido e ambos estamos demasiado emocionados para pensar com clareza. Vamos dar tempo ao tempo e ser sensatos. Ela fechou os olhos e uma lágrima rolou pela sua bochecha. Vim aqui na esperança de que me dissesses que eu era louca. Isso teria sido mais fácil. Eu sei. Estiquei a mão sem pensar. Mas nunca fui boa em escolher o caminho mais fácil. Ficamos assim por um longo momento, com as mãos entrelaçadas. Essa nova e frágil coisa entre nós mal havia se formado, mas já parecia impossível de ignorar. Então ela respirou fundo e se levantou. Devo ir antes que diga mais alguma coisa. Não posso voltar atrás. Acompanhei-a até a porta e observei-a calçar os seus sapatos de salto alto caros. Ela parecia mais alta e mais elegante, mas ainda assim frágil de uma forma que me causava dor no peito. Na segunda-feira, no escritório, seremos profissionais. Assegurei-lhe. Não quero isso. As palavras saíram com veemência. Não quero fingir que isto não aconteceu. Então não vamos fingir, disse simplesmente. Mas também não conseguimos perceber o que isso significa num corredor ou numa sala de conferências. Por isso, vamos levar o nosso tempo. Somos cuidadosos. Pensamos no que estamos a fazer antes de o fazer. Ela olhou para o meu rosto e acenou com a cabeça. Está bem, cuidadosos. Eu consigo ser cuidadosa. Observei até as portas do elevador fecharem e depois encostei-me à minha porta, com o coração ainda a bater forte. O apartamento parecia diferente agora. A caneca de café dela ainda estava na minha mesa. O aroma suave do perfume dela permanecia no ar. A manhã de segunda-feira chegou com a habitual chuva cinzenta. Cheguei ao trabalho 13 minutos mais cedo, como sempre. Liguei o computador e tentei concentrar-me nas folhas de cálculo, mas a minha mente continuava a divagar para a Adriana. Será que ela se arrependeria do que tinha dito? Será que as coisas ficariam estranhas entre nós? Às 10h15, a minha agenda emitiu um sinal sonoro. Reunião geral. Sala de conferências principal, 10h30, presença obrigatória. A sala estava lotada quando cheguei. Encontrei um lugar perto do fundo e fiquei grato por poder me misturar à multidão. Exatamente às 10h30, Adriana entrou. Ela estava perfeita novamente. Vestia um terno azul marinho, o cabelo estava elegantemente preso e a maquilhagem estava impecável. Nada na sua aparência sugeria que ela era a mesma mulher que tinha aparecido no apartamento de um funcionário a chorar por causa de um encontro ruim. Mas eu vi coisas que os outros não viram. Vi as sombras leves sob os seus olhos que o corretivo não conseguia esconder completamente. A maneira como as suas mãos agarravam a borda do pódio com um pouco de força demais. A pequena pausa antes de ela sorrir para todos. Obrigada a todos por terem vindo. Começou ela, com uma voz clara e forte. Serei breve. A Whitmore Analytics foi abordada pela Meridian Tech com uma oferta de aquisição. Sussurros percorreram a sala. A Meridian Tech era enorme. Uma aquisição mudaria tudo. Antes que alguém entre em pânico, continuou Adriana, levantando uma mão. Nenhuma decisão foi tomada. Nenhuma decisão foi tomada ainda. A diretoria e eu estamos a avaliar cuidadosamente a oferta, mas qualquer acordo incluiria proteções para os funcionários. Os seus empregos estariam seguros.
Os seus benefícios seriam mantidos ou melhorados. Ela respondeu às perguntas com facilidade, fornecendo informações suficientes para satisfazer as pessoas sem fazer promessas que não poderia cumprir. Observei-a a trabalhar na sala e senti algo se revirar dentro de mim. Esta era a Adriana no seu elemento, confiante, imponente e brilhante. No entanto, na manhã de sábado, ela estava na minha sala e disse-me que estava cansada de estar sozinha. Quando a reunião terminou, hesitei, sem saber se devia olhar para ela ou sair sem ser notado. Garrett Hayes. A voz dela cortou a conversa. Ela ainda estava no pódio a recolher as suas notas, mas os seus olhos fixaram-se nos meus. Pode ficar um momento? Tenho uma pergunta sobre as projeções trimestrais. Era um pedido razoável e profissional, mas eu podia ver a verdade nos seus olhos. A sala esvaziou-se. A porta fechou-se. De repente, estávamos sozinhos. Adriana não se moveu de trás do pódio. Eu não me aproximei dela. Havia uma tensão elétrica no ar entre nós. Como está? Perguntou ela baixinho. Eu é que deveria perguntar isso a si, respondi. Foi um grande anúncio. Estou muito ocupado, mas não foi por isso que te pedi para ficares. Ela fez uma pausa. Eu falei sério no que disse no sábado de manhã. Sei que precisas de tempo. Sei que isso é complicado, mas não posso fingir que nada aconteceu. O que queres que eu diga, Adriana? Quero que me digas se estou sozinho nisso. A voz dela falhou um pouco. Preciso de saber se sentiste pelo menos uma fração do que eu senti quando seguraste a minha mão. Porque se estou a imaginar tudo, se é tudo unilateral, preciso de saber para poder seguir em frente. Este era o momento, a encruzilhada. Eu poderia mentir, jogar pelo seguro e dizer-lhe que a manhã de sábado foi um caso isolado e que eu estava confuso. Mas nunca fui bom a mentir para pessoas importantes. Não está sozinha, disse eu baixinho. Eu também sentia isso. Ela prendeu a respiração. Então por que estamos em lados opostos desta sala? Porque estou apavorada. Porque acabaste de anunciar uma potencial aquisição e a tua vida está prestes a ficar mais complicada, enquanto a minha se resume a pagar o aluguer e manter a cabeça baixa. Vivemos em mundos completamente diferentes, por isso precisamos de construir uma ponte, disse ela simplesmente. As pessoas fazem isso o tempo todo. Eu queria acreditar nela, mas aprendi da maneira mais difícil que querer algo não era suficiente. Preciso pensar, disse finalmente. Esta não é uma decisão que posso tomar em pé numa sala de conferências numa segunda-feira de manhã. A dor passou pelo seu rosto, mas ela acenou com a cabeça. Tudo bem, pense. Leve o tempo que precisar. Ela dirigiu-se para a porta, mas eu impedia. Adriana. Ela virou-se. Pelo que vale, disse eu, gostaria de ser mais corajoso. A compreensão suavizou a sua expressão. Não sou a tua ex, Garrett. Não vou embora só porque não és ambicioso ou rico o suficiente. Eu vejo-te o teu verdadeiro eu, e é exatamente isso que eu quero. Depois de ela sair, fiquei sozinho na sala de conferências vazia por 5 minutos, tentando recuperar o fôlego. Naquela noite não conseguia parar de pensar na pergunta dela. Por que estávamos em lados opostos da sala? Medo, obviamente, mas o medo era motivo suficiente para afastar-me de algo que parecia tão certo. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. É a Adriana. Consegui o teu número no RH. Sei que provavelmente é inadequado, mas deixei de me importar com o que é adequado quando se trata de ti. Podemos conversar? Não no escritório. Em algum lugar neutro, por favor. Fiquei a olhar para o ecrã por um minuto inteiro. Eu deveria dizer não. Eu deveria manter limites. Mas os meus dedos digitaram antes que o meu cérebro pudesse impedi-los. A resposta chegou em segundos. Sexta-feira à noite, 19 horas, há um café na Morrison Street chamado Grindstone. Conhece? Eu conhecia. Era um lugar escondido e tranquilo, do tipo onde se pode ter uma conversa verdadeira. Estarei lá. Obrigada, Garrett. A sexta-feira demorou uma eternidade a chegar. Eu olhava para o relógio a cada 10 minutos, vendo as horas passarem lentamente. Às 18h45 cheguei ao Grindstone. Olhando pela janela, vi que Adriana já estava lá, sentada numa mesa no canto com 2 chávenas à sua frente. Ela tinha chegado antes de mim. Claro que sim. Respirei fundo e entrei. Quando me aproximei, ela olhou para cima e a vulnerabilidade crua em seu rosto me fez parar. Aquela não era a CEO,
Era apenas uma mulher assustada, esperançosa e a tentar não demonstrar isso. Olá, disse ela suavemente. E sentei-me na cadeira à sua frente. Compraste-me café. Lembrei-me. Preto, com uma colher de açúcar. Ela empurrou a chávena na minha direção. Se vamos ter esta conversa, disse eu, devemos pelo menos estar cafeinados. Tomei um gole. Estava perfeito. Por um momento, nenhum de nós falou. O café zumbia com conversas tranquilas à nossa volta. Os sons normais da vida normal aconteciam à minha volta, mas eu sentia-me como se estivesse à beira de um precipício. Estive a pensar no que disseste, começou ela. Começou a falar sobre a necessidade de ser cautelosa. E tens razão. Tens toda a razão em ser cautelosa. O meu coração afundou-se. Era isso. Ela ia ser razoável. Íamos admitir que era impossível e voltar a ser apenas chefe e funcionária. Mas também tenho pensado, ela continuou, em todas as maneiras como joguei pelo seguro na minha vida. Construí uma empresa assumindo riscos calculados. Mas na minha vida pessoal, tenho sido um covarde. Escolhi o trabalho em vez do meu casamento todas as vezes, porque o trabalho era mais seguro. O trabalho fazia sentido. O trabalho não me abandonava. Adriana, por favor, deixa-me terminar. Ela envolveu a chávena de café com as duas mãos. Tenho 43 anos. O meu divórcio foi finalizado há 3 meses. Sabes quantos encontros reais tive nesses 3 meses? 4. E todos foram com pessoas que queriam a ideia de mim, mas não a realidade. Queriam a CEO de sucesso que pudessem exibir, mas não conseguiam lidar com a pessoa por baixo. Fiquei em silêncio deixando-a falar. Então abriste a tua porta às 5 da manhã, disse ela com a voz ligeiramente embargada. E não me julgaste. Não tentaste me consertar. Apenas me viste. A minha verdadeira essência, a pessoa solitária e assustada que está cansada de fingir que tem tudo sob controle. Isso porque eu também não tenho tudo sob controle. Admiti que mal consigo manter as coisas sob controle na maioria dos dias. Estás a ir melhor do que pensas. Ela inclinou-se para a frente. Garrett, tenho te observado. Sei que parece assustador, mas não é essa a minha intenção. Quero dizer, reparei em algumas coisas, como a forma como arranjas sempre tempo para conversar com as pessoas na sala de descanso, mesmo quando estás claramente com pressa. Reparei na maneira como te ofereces para ajudar nos eventos da empresa, mesmo que não seja o teu trabalho. Na maneira como é gentil sem esperar nada em troca. Isso é integridade. É saber o que importa e viver de acordo com isso. Tens ideia de como isso é raro? Ela fez uma pausa. Eu respeito-te. Eu respeitava-te antes de gostar de ti. Acho que é por isso que isto parece diferente. Porque estou disposta a arriscar fazer figura de tola. Senti um aperto no peito. Não estás a fazer figura de parvo. Então, o que estou a fazer? Chamei-te aqui para te dizer que não consigo parar de pensar em ti. Isso assusta-me e não sei o que fazer. A honestidade dela derrubou todas as defesas que eu tinha construído. Eu poderia mentir ou desviar o assunto, ou poderia ser corajoso como ela. Também não consigo parar de pensar em ti, disse baixinho. Isso tem me deixado louco. Estou a trabalhar numa folha de cálculo e, de repente, lembro-me de algo que disseste. Ou vejo-te no corredor e o meu dia inteiro fica melhor. E isso assusta-me muito, porque já tive uma pessoa que se afastou quando eu não era suficiente para ela. Eu não sou ela, disse Adriana com firmeza. A tua ex foi-se embora porque queria algo que não lhe podias dar. Uma versão fantasiosa do sucesso. Mas eu já tive essa versão do sucesso e é vazia. O que eu quero é algo real. Alguém real. Então, o que fazemos? Perguntei. Nós tentamos, respondeu ela. Estendeu a mão por cima da mesa e pegou na minha. Vamos levar as coisas com calma, como disseste. Vamos ter cuidado, mas vamos tentar, porque acho que o que podemos ter juntos vale o risco. Olhando para as nossas mãos entrelaçadas e para o rosto dela, cheio de esperança e medo, tomei a minha decisão. Está bem, disse eu. Vamos tentar. O sorriso dela era como um nascer do sol a romper as nuvens. A sério? A sério? Mas estabelecemos limites. Seremos cuidadosos no trabalho. Não vamos apressar as coisas. Se em algum momento não estiver a funcionar, seremos honestos sobre isso. Eu consigo fazer isso. Ela apertou a minha mão. Quando posso ver-te novamente? Amanhã. A palavra saiu antes que eu pudesse pensar. Podemos fazer algo normal. Jantar, talvez? Como pessoas normais no encontro normal.
Eu adoraria isso. Conversamos por mais uma hora, fazendo perguntas um ao outro e descobrindo pequenos detalhes que não aparecem nos currículos. Ela contou-me que era filha única e sempre quis ter irmãos. Contei-lhe sobre o meu irmão em Denver, com quem eu quase não falava mais. Ela admitiu que nunca tinha acampado. Confessei que aprendi a cozinhar sozinho usando vídeos do YouTube. Quando finalmente saímos, acompanhei-a até ao carro. Todos os meus instintos gritavam para que eu lhe desse um beijo de despedida ou fizesse algo para reconhecer a mudança entre nós. Mas tínhamos concordado em levar as coisas com calma. E isso significava contenção. Boa noite, Adriana. Boa noite, Garrett. Cheguei ao meu carro antes de olhar para trás. Ela ainda estava ali, a observar-me. A sua expressão estava tão cheia de esperança que me tirou o fôlego. No sábado à noite, fui buscá-la às 19 horas. Ela tinha me dado a sua morada e quando parei em frente ao prédio, tentei não ficar boquiaberto. Só o átrio provavelmente custava mais do que eu ganhava num ano. Mas quando ela desceu, estava vestindo jeans e um suéter simples, com o cabelo solto. Ela não parecia nada com uma CEO, mas sim com alguém por quem eu poderia me apaixonar completamente. Fomos a um pequeno restaurante italiano que eu conhecia. Nada sofisticado, apenas boa comida e um ambiente tranquilo. Ela pediu macarrão e me perguntou sobre a minha vida antes de entrar para a empresa e ficar noivo. Contei-lhe sobre ter crescido numa cidade pequena, o meu pai que trabalhava na construção civil, a minha mãe que era professora do segundo ano, e como me mudei para a cidade pensando que conquistaria o mundo, apenas para descobrir que era mais feliz com um emprego estável e uma vida simples. Não há nada de errado nisso, disse ela com firmeza. A sociedade age como se a ambição fosse a única virtude, mas a satisfação é tão valiosa quanto, talvez até mais. Diga isso à minha ex, disse eu, e depois estremeci. Não devia ter falado nela. Tudo bem, ela faz parte da sua história. Adriana pousou o garfo. Posso perguntar o que aconteceu? Respirei fundo. Conhecemos-nos na faculdade. Estudávamos disciplinas diferentes, mas cruzamo-nos no primeiro ano e simplesmente nos demos bem. Ela estudava marketing e sempre foi ambiciosa. Eu estudava engenharia e planeava trabalhar com tecnologia. Por um tempo após a formatura, as coisas deram certo. Consegui um emprego numa startup com um bom salário e a chance de subir rapidamente na carreira. Jennifer adorou no início. Ela gostava de dizer às pessoas que o seu noivo seria bem-sucedido. Fiz uma pausa, organizando os meus pensamentos. Então ela começou a ficar frustrada porque eu não era mais ambicioso e estava feliz com a minha função atual, em vez de buscar um cargo de gestão. Mas o trabalho estava a consumir-me. Trabalhava 80 horas por semana, nunca estava em casa e estava sempre estressado. Então pedi demissão e aceitei o cargo na sua empresa, com um horário estável, salário decente e um equilíbrio real entre vida profissional e pessoal. Achei que a Jennifer entenderia. Ela devolveu-me o anel 2 semanas depois. Disse-me que eu estava a desperdiçar o meu potencial e a contentar-me com a mediocridade. Mesmo anos depois, as palavras ainda doem. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu esteja a contentar-me. Não estás a contentar-te, disse Adriana com veemência. Estás a viver de forma autêntica. Sabes o que te faz feliz e és corajoso o suficiente para escolher isso em vez de perseguir o que as outras pessoas acham que tu deves querer. Isso não é contentar-se. É sabedoria. Algo no meu peito relaxou. Como tu fazes isso? Faz o quê? Tu dizes exatamente o que eu preciso ouvir. Ela sorriu, talvez porque eu também precisasse ouvir isso. Os meses que se seguiram foram cuidadosos e deliberados. Nós nos víamos fora do trabalho. Encontros para tomar café, jantares e passeios pela cidade. No escritório, mantínhamos limites profissionais, embora eu cruzasse o olhar com ela do outro lado da sala e sentisse meu coração bater mais forte. Ninguém suspeitava de nada. Éramos apenas chefe e funcionária, nada mais. Mas fora do trabalho, estávamos nos tornando algo que eu nunca esperava. A Adriana abriu-se comigo sobre o seu casamento e como se tinha perdido na construção da empresa. Eu contei-lhe mais sobre a Jennifer e o meu medo de não ser suficiente. Conversamos sobre tudo, as nossas infâncias, os nossos sonhos, os nossos arrependimentos. 3 meses depois daquela primeira conversa no café, a Adriana tomou uma decisão que chocou todos no trabalho. Ela anunciou que estava a deixar o cargo de CEO. A aquisição pela Meridian Tech tinha sido aprovada.
Embora pudesse ter permanecido numa função de liderança, ela optou por sair completamente. Vou começar o meu próprio negócio de consultoria, disse-me ela durante o jantar na noite anterior ao anúncio público, ajudando pequenas empresas com a sua estratégia financeira. É algo que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem de tentar. Isso é incrível, disse eu, e foi sincero. Mas tem a certeza? Tenho a certeza. Ela estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. Passei 20 anos construindo a definição de sucesso de outra pessoa. Agora quero construir a minha. Parte disso significa poder ter um relacionamento verdadeiro com você, livre da dinâmica do local de trabalho e dos conflitos de interesse. Meu coração disparou. Adriana, eu quero isso, Garrett. Eu quero a gente. Estou cansada de ter cuidado. Naquela noite, pela primeira vez, beijei-a. Estávamos em frente ao meu prédio, com as luzes da rua a projetar sombras à nossa volta e a cidade a zumbir ao fundo. Finalmente permiti-me ser corajoso. Quando me afastei, ela estava a sorrir com lágrimas nos olhos. Demoraste muito, sussurrou ela. Queria fazer isto da maneira certa. Foi perfeito. Depois de ela sair oficialmente da empresa, tudo mudou. Já não precisávamos de nos esconder. Podíamos ser vistos juntos e reconhecer o que estávamos a tornar-nos. Conheci os amigos dela, outros empresários e pessoas dos conselhos de caridade dela. Ela conheceu o meu irmão quando ele veio de Denver e eles deram-se melhor do que eu esperava. 6 meses após o nosso primeiro encontro, a Adriana perguntou se podia mudar algumas coisas para o meu apartamento. Apenas algumas coisas, disse ela. Apenas uma gaveta e talvez algum espaço no armário. Sei que é pequeno, disse ela, mas passo a maior parte das noites aqui mesmo. Dei-lhe metade do meu guarda-roupa e esvaziei 2 gavetas. Em um mês, ficou claro que ela tinha se mudado completamente. A sua cafeteira cara ficava ao lado da minha, comprada em um brechó. Os seus livros de negócios ocupavam as minhas prateleiras. A sua presença preenchia todos os cantos do meu pequeno apartamento. E eu adorava isso. Numa terça-feira à noite, em abril, eu estava na minha cozinha, observando a Adriana tentar fazer torradas. Ela já tinha queimado 3 vezes, e a frustração em seu rosto era adorável. Ela estava usando uma das minhas camisas velhas. Seu cabelo estava preso com um grampo e ela estava completamente concentrada nessa tarefa simples, que não conseguia dominar. Foi então que as palavras saíram. Case comigo, Adriana. Ela congelou completamente, com a frigideira ainda nas mãos e a água a correr na pia. Por um momento, pensei que talvez tivesse cometido um grande erro. Talvez fosse muito cedo. Talvez ela não estivesse pronta para esse tipo de compromisso após o divórcio. Mas então ela se virou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que você acabou de dizer? Ela sussurrou. Case comigo, eu disse. O meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. Não tenho um anel. Não tinha planeado nada disso, mas estava a ver-te queimar torradas e a reclamar por causa disso. Percebi que quero ver-te queimar torradas pelo resto da minha vida. Quero tudo. Os dias bons, os dias maus, as noites chatas de terça-feira. Quero-te, Adriana, para sempre. Ela deixou cair a frigideira na pia com um barulho alto. Sim. Meu Deus. Sim. Com certeza. Sim. Nós nos beijamos na minha cozinha, onde o cheiro de torradas queimadas ainda estava no ar, e foi perfeito. Não foi como um pedido de casamento num restaurante chique com um discurso planejado. Éramos apenas nós, sendo verdadeiros e escolhendo um ao outro no meio das nossas vidas comuns. As semanas seguintes foram uma loucura. A Adriana queria contar a todos imediatamente. Eu queria esperar até termos um anel, mas ela recusou. Não vou esperar para celebrar isto, disse ela com firmeza. Então, ligamos para as nossas famílias, contamos aos nossos amigos e fizemos o anúncio. O meu irmão chorou quando lhe contei, o que me fez chorar também. Até os meus colegas de trabalho e os meus ex-colegas que tinham trabalhado com a Adriana nos parabenizaram sinceramente. Planear o casamento foi mais simples do que eu esperava. Nenhum de nós queria nada grandioso ou sofisticado. A Adriana já tinha tido um grande casamento no seu primeiro casamento, e isso não tinha salvado essa relação. Quero que seja pequeno, disse-me ela uma noite, enquanto procurávamos locais online. Quero as pessoas que realmente são importantes para nós. Sem espetáculo, sem fingimento, apenas uma celebração honesta. Escolhemos um jardim botânico para o início de junho. A Adriana adorou a ideia de estar rodeada de vida nova.
Vida nova por todo o lado. Convidamos 40 amigos íntimos no total. Família com quem mantínhamos contato e colegas que se tornaram verdadeiros amigos ao longo dos anos. O meu irmão veio de Denver e tê-lo lá significou mais para mim do que consigo expressar em palavras. A minha amiga Rebecca ajudou a Adriana a encontrar um vestido. Nada tradicional ou exagerado, apenas algo que a fizesse sentir bonita. Eu optei por um fato simples. Passamos mais tempo a escrever os nossos votos do que a planear qualquer outro aspecto do casamento. A Adriana sentava-se à mesa da cozinha com um caderno, riscando coisas e reescrevendo-as repetidamente. O que estás a tentar dizer? Perguntei-lhe uma noite. Que me salvaste, respondeu ela baixinho. Mas isso soa dramático e não está certo. Não me salvaste, apenas me mostraste que eu podia salvar-me a mim mesma e que não precisava de ser a Adriana o tempo todo. Ser apenas a Adriana era suficiente. Eu entendi exatamente o que ela queria dizer. Escreva isso. Escreva exatamente isso. O dia do casamento chegou com um tempo perfeito. Não estava muito quente, o céu estava limpo e havia uma brisa suave. Eu fiquei na frente do jardim com o celebrante, observando os convidados chegarem e se sentarem. Então a música começou e Adriana apareceu no final do caminho. Ela estava deslumbrante. O vestido era simples, mas elegante. O cabelo estava arrumado, mas sem exageros. Ela sorria tão abertamente que eu podia ver a 15 metros de distância. Mas o que me impressionou foi a maneira como ela olhou para mim, como se eu fosse a única pessoa no mundo. Como se nada mais importasse, exceto chegar até onde eu estava. Quando ela chegou até mim, imediatamente segurou as minhas duas mãos. Olá, ela sussurrou. Olá. Eu sussurrei de volta, já lutando contra as lágrimas. A cerimônia em si passou num borrão. Lembro-me de alguns detalhes. O celebrante falando sobre parceria e escolha. Rebeca enxugando os olhos na primeira fila. Meu irmão a dar-me um sinal de positivo. Mas, principalmente, lembro-me do rosto de Adriana quando trocamos os votos. Fui primeiro, com a voz a tremer um pouco. Adriana, bateste a minha porta às 5 da manhã e quando a abri, não tinha ideia de que a minha vida estava prestes a mudar completamente. Tu me ensinaste que jogar pelo seguro não é o mesmo que ser feliz. Tu me mostraste que o amor verdadeiro requer coragem e risco, e que significa ela aparecer mesmo quando é assustador. Prometo amar-te, apoiar os teus sonhos e partilhar a minha vida contigo completamente, nunca tomando a tua confiança como garantida. Tu és a minha parceira, o meu amor, o meu lar. Obrigada por me escolheres. Adriana começou a chorar antes mesmo de começar a falar. Passei tantos anos a construir muros à minha volta. Convenci-me de que eles me mantinham segura. Então conheci-te, e tu não tentaste derrubar esses muros. Apenas me mostraste gentilmente que havia uma porta e que eu poderia abri-la quando estivesse pronta. Tu deste-me mais do que amor. Deste-me permissão para ser humana, para cometer erros, para nem sempre ter as respostas. Mostraste-me que o sucesso não tem a ver com títulos ou dinheiro. Tem a ver com ter alguém com quem rir nas noites de terça-feira e alguém que ainda te ama quando queimas a torrada. Prometo estar ao teu lado todos os dias, mesmo quando for difícil. Prometo construir contigo uma vida cheia de honestidade, alegria e aquelas conversas nas primeiras horas da manhã, em que descobrimos quem estamos a tornar-nos. Obrigada por dar uma oportunidade a uma mulher que apareceu à tua porta em lágrimas. Obrigada por me veres. A recepção foi pequena e íntima. Dançamos ao som de uma música que a Adriana tinha escolhido, comemos boa comida e passamos a noite rodeados de pessoas que se preocupavam genuinamente conosco. Quando acabou, voltamos para o nosso apartamento. O mesmo pequeno apartamento de 2 quartos onde tudo começou. E adormecemos abraçados, exaustos e felizes. 6 meses após o nosso casamento, aconteceu algo que fechou o ciclo. Acordei exatamente às 5 da manhã, com alguém a bater a porta do nosso quarto. Não a porta do apartamento, mas a porta do nosso quarto. Sentei-me, confuso e ainda meio adormecido. A Adriana não estava ao meu lado na cama. Entre! Gritei com a voz rouca de sono. A porta abriu-se e lá estava ela, de roupão e com 2 chávenas de café nas mãos. Ela exibia o maior sorriso que eu já tinha visto. Bom dia, marido. O que estás a fazer? Perguntei, sorrindo também.
Por que bateste na porta do nosso quarto às 5:30 da manhã? Ela entrou, sentou-se na beira da cama e me entregou uma chávena de café. Exatamente um ano atrás, hoje, eu bati na tua porta às 5 da manhã e tu abriste. Aquela batida mudou toda a minha vida. Queria comemorar isso de alguma forma, para lembrar a ambos onde começamos. Puxei-a para perto de mim com o café e tudo. És ridícula. Amo-te tanto. Também te amo. Ela encostou-se a mim, tomando cuidado para não entornar o café. Lembras-te do que pensaste quando abriste a porta naquela manhã? Honestamente, fiquei apavorado. Achei que algo terrível tivesse acontecido. Então vi que era você e fiquei ainda mais apavorada, porque a minha chefe estava a chorar à minha porta às 5:30 da manhã e eu não sabia o que fazer. Adriana riu, mas você ainda assim me deixou entrar. Fez-me café, ouviu-me sem julgar, tratou-me como uma pessoa, não como um cargo. Você era alguém que precisava de ajuda. Foi tudo o que vi. Ela ficou em silêncio por um momento, respirando ao meu lado. Tenho pensado muito ultimamente sobre como a minha vida está diferente agora, em comparação com um ano atrás. Naquela época, eu estava tão perdida. Meu divórcio tinha sido recente. Eu estava dedicando tudo a uma empresa que estava prestes a ser vendida. Não conseguia me lembrar da última vez que me senti genuinamente feliz. Agora, olhe para mim. Aqui estou, sentada na cama com meu marido às 5 da manhã, tomando café e realmente animada com o dia que tenho pela frente. Conta-me o que te deixa entusiasmada. Perguntei, porque adorava ouvi-la falar sobre o seu negócio de consultoria. O rosto dela iluminou-se. Hoje tenho uma reunião com uma mulher que está a tentar abrir um negócio de catering, mas não faz ideia de como lidar com as finanças. Vou ajudá-la a resolver isso. É isso que faço agora. Ajudo as pessoas a construir os seus sonhos, em vez de apenas construir o meu próprio império. É muito melhor. Beijei o topo da cabeça dela. És incrível. Sabes disso, certo? Estou a perceber isso. Ela fez uma pausa. Na verdade, há outra coisa que queria dizer-te. É parte do motivo pelo qual fiz aquela cena dramática de bater à porta às 5 da manhã. O meu coração deu um salto. O que é? Nada de mal, prometo. Ela virou-se para me olhar diretamente. Tenho pensado em nós, no nosso futuro. Já falamos sobre comprar uma casa e ter um cão, mas quero saber o que tu realmente queres. Não o que achas que eu quero ouvir. Quais são os teus sonhos para a nossa vida juntos? Era uma pergunta típica da Adriana. Direta, honesta e direta ao ponto. Quero que continuemos a crescer juntos. Quero viajar mais e conhecer lugares onde nunca estivemos. Quero acordar ao teu lado quando estivermos velhos e ainda sentir esta gratidão. Quero construir uma parceria duradoura que possa resistir a tudo o que surgir no nosso caminho, não apenas coisas materiais. E sim, quero a casa, o cão e talvez até filhos um dia, se estiveres aberta a isso. Ela respirou fundo. Sei que não tiveste filhos no teu primeiro casamento por causa do momento e do teu foco na carreira. Mas se quiseres falar sobre isso, estou aberta. Sem pressão, porém. Estou feliz só nós dois. Adriana colocou a sua chávena de café na mesinha de cabeceira e pegou na minha para fazer o mesmo. Então, virou-se totalmente para mim. Tinha medo de tocar nesse assunto. Tenho 44 anos. A janela de oportunidade está a fechar, ou talvez já tenha fechado, e não queria que te sentisses pressionado a assumir um compromisso tão grande. Fala comigo, o que é que realmente queres? Acho que quero tentar, disse ela lentamente. Não agora. Talvez não por mais um ano, mas quero ter essa opção. Quero ver se é possível. Passei tantos anos a dizer a mim mesmo que não precisava desse tipo de vida e que o sucesso profissional era suficiente. Mas tu mostraste-me que há espaço para ambos, que não tenho de escolher. Abracei-a com força. Então vamos explorar isso. Não prometo nada quanto ao resultado, mas podemos tentar. Ficamos assim por um tempo, apenas abraçados, enquanto o quarto ficava gradualmente mais claro com o amanhecer a aproximar-se. Por fim, Adriana afastou-se e enfiou a mão no bolso do roupão. Tenho uma coisa para ti, um presente de aniversário pelo nosso aniversário não convencional. Ela entregou-me uma pequena caixa embrulhada. Dentro havia uma foto emoldurada. Era uma foto de nós dois no nosso casamento, num momento de pura alegria. Estávamos ambos a rir de algo que alguém tinha dito. Abaixo da foto havia uma inscrição.
A família que escolhemos, o amor que construímos, a porta que abrimos. Adriana. Respirei fundo, sentindo as lágrimas brotarem nos meus olhos. Queria que tivesses algo que captasse o que criamos. Não uma foto perfeita e posada, mas um momento em que estávamos apenas a ser nós mesmos e felizes. Coloquei cuidadosamente a moldura na minha mesa de cabeceira, para que pudesse vê-la todas as manhãs. É perfeita. Tu és perfeita. Não sou nada, disse ela com uma risada. Ainda queimo torradas regularmente. Esqueço-me de retornar chamadas. Às vezes, concentro-me demais nos projetos de trabalho e ignoro tudo o resto. Tu és perfeita para mim, corrigi. Corrigi-me, é isso que importa. Acabamos por nos levantar e começar o nosso dia. Adriana teve a sua reunião com o aspirante a fornecedor de catering. Eu fiz o meu trabalho habitual na empresa. Na verdade, eu tinha sido promovido a contabilista sênior recentemente. É algo que eu nunca pensei em buscar, mas Adriana me incentivou a ir em frente. Nós tínhamos entrado em um ritmo em que ambos trabalhávamos duro em nossas respectivas carreiras, sem nunca negligenciar nosso relacionamento. Tínhamos noites de encontro todas as sextas-feiras. Cozinhávamos juntos na maioria das noites. Conversávamos sobre tudo e nada. Numa sexta-feira à noite, depois de terminarmos o trabalho e jantarmos, sentamos no sofá com nosso café. Tínhamos nos tornado apreciadores de café, preparando novas chávenas constantemente ao longo do dia. Adriana tinha os pés debaixo da minha perna, a sua posição habitual quando relaxávamos. Estava a pensar, disse ela de repente, no que disseste esta manhã sobre viajar mais. E se realmente fizéssemos isso? E se planejássemos uma grande viagem para o ano que vem, para algum lugar onde nenhum de nós dois já tenha estado? Para onde gostarias de ir? Itália, talvez? Ou Japão? Algum lugar onde pudéssemos apenas explorar, ser turistas e não pensar no trabalho ou nas responsabilidades por algumas semanas. Adorei ver esse lado dela. O lado que queria aventura e espontaneidade. Vamos fazer isso. Escolhe um lugar e começaremos a planear. Ela virou-se para mim com aquele sorriso que ainda fazia meu coração acelerar. Como eu tive tanta sorte. Apareci à tua porta, abatida e desesperada. No entanto, de alguma forma, viste algo pelo qual valia a pena ficar. Viste-me, Adriana, apenas a mim, não a CEO, não a poderosa mulher de negócios, não uma divorciada a tentar reconstruir a sua vida, mas apenas alguém que precisava de alguém para ouvir. Então conheci todas as diferentes partes de ti, a mente brilhante, o coração generoso e a mulher que se esforça tanto a cozinhar, mesmo sendo péssima nisso. Ei! Ela bateu no meu braço, mas estava a rir. Não foi a mulher que bateu à minha porta que virou a minha vida de cabeça para baixo. Eu disse com seriedade. Ela tornou-a infinitamente melhor. Ela deu sentido a ela. Tudo antes de ti era apenas existência. Tudo depois de ti é realmente viver. Adriana enxugou os olhos. Vais fazer-me chorar de novo. Mas lágrimas boas, certo? O melhor tipo de lágrimas. Ela inclinou-se e beijou-me suavemente. Obrigada por abrir a porta. Obrigada por todos os dias desde então. Obrigada por sempre me escolher. Eu prometi. Todos os dias eu escolho você. Enquanto estávamos sentados juntos em nossa casa, planejando o nosso futuro e relembrando o passado, pensei naquela batida desesperada na porta há 18 meses. Como eu estava apavorado. Como tudo parecia incerto. Parecia impossível que a minha chefe aparecer a chorar pudesse levar a algo bom. No entanto, ali estávamos nós, casados, felizes e construindo uma vida real juntos. Ela dirigia a sua própria empresa de consultoria e ajudava outras mulheres a construir os seus negócios. Com o apoio dela, eu estava a avançar na minha carreira. Conversávamos sobre casas, férias e talvez até filhos. Estávamos a viver, não apenas a sobreviver. Às vezes, a vida bate à sua porta às 5 da manhã, quando menos se espera. Abrir essa porta pode ser a coisa mais assustadora que se pode fazer. Mas se for corajoso o suficiente para responder, poderá encontrar tudo o que nunca soube que estava a perder. A CEO que bateu à minha porta após o divórcio virou a minha vida de cabeça para baixo. Ela virou-a para o lado certo pela primeira vez.